Convido, então, o Lucas Pimentel, da Inel, para o uso da palavra. Meu nome é Lucas Pimentel, eu sou sócio do Cortez Pimentel Advogados e secretário de Assuntos Regulatórios do Inel. Vou falar aqui um pouco com vocês sobre novos modelos de negócios e quais são os mais atrativos, né, para a geração distribuída, pensando, né, na Lei 14.300, que é que ela nos trouxe aí de novidades. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, gente, a gente não consegue hoje falar do futuro da geração distribuída sem falar em geração compartilhada. Tá? Os grandes players, os grandes consumidores que tinham ali talvez varejo, várias unidades consumidoras, já estão ficando bem escassos. Hoje a gente está indo para a pulverização. Cada vez mais a gente fala em geração compartilhada, a gente fala em racionalidade, né, em meios, né, da gente unir consumidores para que a gente consiga atender toda a nossa carteira e expandir. E na geração compartilhada, a gente tem talvez as principais mudanças quando a gente fala da Lei 14.300. Por quê? Porque a gente tem aqui dois novos cenários importantíssimos, três na verdade. Né? A gente tem a associação civil, que surgiu, né? Antes a gente só tinha consórcio cooperativa pela Lei 482 e agora a gente vai ter associação civil, condomínio, que a gente pode dividir em edilício e voluntário, e consórcio de consumidores de energia, que a gente vai falar também um pouco mais à frente. Então a gente sai de um patamar onde a gente tinha apenas dois meios, né, da gente explorar a geração compartilhada, consórcio cooperativa, e ganha aqui pelo menos mais três novas figuras, né, para a gente conseguir explorar a geração compartilhada. Então primeiro vou falar aqui com vocês sobre o consórcio, tá gente? O consórcio, qual é o conceito geral dele? Ele está previsto na Lei de Sociedades Anônimas, tá? Na Lei de Sociedade por Ações, e ele representa uma congregação apenas de sociedades. Ele é criado com esse viés. Uma reunião de sociedades, tá? Pode até ser do mesmo grupo econômico, para empreender, para fazer um empreendimento específico. Então ele é bem parecido até com a SPE. Ele tem que ter um empreendimento específico que ele vai ali explorar. Tá? E aí tem pontos interessantes sobre o consórcio. Tá? Primeiro, até pontos negativos, né? Se a gente tem apenas sociedades, então a gente não pode ter pessoas físicas dentro de um consórcio de sociedades, tá? A gente vai falar depois mais à frente do consórcio de consumidores de energia. Mas no consórcio de sociedades, que é o que a gente está acostumado, né, que é o que estava previsto antes da Lei 14.300, a gente não poderia, em tese, ter pessoas físicas. Apenas as sociedades, né, que vão ali compor. O poder de controle no consórcio ele é bem interessante, porque como essa relação é empresarial, a gente consegue ter ampla liberdade para dispor, como a gente bem entender. Então, eu particularmente, por exemplo, gosto de fazer o consórcio com a consorciada líder tendo totais poderes de fazer o que ela bem entender dentro do consórcio. Voto em relação à política, voto em relação à mudança de contrato, tudo passa pela consorciada líder, porque aqui é uma relação empresarial. Então, a gente tem ampla liberdade para a gente dispor, como a gente ali bem entender, tá? Ele não tem personalidade jurídica, tá, gente? Ponto aqui também importante. Então, ele é só uma capa, né, com o CNPJ, e aí isso agrega talvez até discussões sobre ICMS, fica mais fácil da gente discutir uma eventual não incidência de ICM, porque esse CNPJ é apenas uma capa, né, para fim de recolhimento tributário, e ele não tem solidariedade, tá? A solidariedade ela não é presumida. A gente pode dispor, né, dentro do contrato de consórcio, que não há solidariedade entre os consorciados, e a gente ali consegue blindar um pouco mais os consorciados envolvidos, tá? A constituição se dá via junta comercial. E aí, quais os pontos aqui que a gente tem também de cuidado com o consórcio, tá, gente? Termo de adesão também é possível. Para entrar no consórcio, a gente pode utilizar termo de adesão. Porém, quando a gente vai lá na instrução normativa do DREI, número 81 de 2020, a gente tem uma necessidade, né, pelo entendimento do DREI e pelo entendimento das juntas comerciais, a levar toda a alteração do consórcio para a junta comercial. Então, ele fica bem parecido quase com uma sociedade limitada. Tudo que eu alterei, eu levo para a junta comercial para mostrar que teve alteração. Então, ainda que eu vou fazer a adesão através de termo de adesão, eu vou ter que, em tese, levar para a junta comercial. Se eu não levo, que a gente sabe que no mercado tem pessoal que não está fazendo, né, com essa rotatividade na junta, você vai ficar ali talvez com um pontozinho falho, né, do ponto de vista legal, porque você, em tese, quando conversa com as juntas comerciais, todas pedem para você levar o contrato social para ser alterado. Tá? Aí vem um ponto também negativo aqui para consórcio. Para entrar um consorciado novo, a gente tem que ter uma aprovação societária do consorciado entrante. Então a gente precisa, além do termo de adesão, também ter uma aprovação do órgão societário daquele consorciado para dizer que ele está anuindo com a entrada no consórcio. Então com isso a gente gera um pouco mais de burocracia, né? A gente vai ter um pouco mais ali, né, de papel, um pouco mais de documento para a gente aprovar e levar na junta comercial. Tá? Passando aqui agora para a cooperativa. A cooperativa ela já é um pouco mais flexível em relação ao consórcio, quando a gente compara, em quem pode aderir ou não.
Na cooperativa, a gente já pode ter pessoas físicas, que é o pressuposto dela, né, pessoa física, e excepcionalmente pessoas jurídicas. E aí o ponto aqui da excepcionalidade, tá, gente? A gente vai ver até um pouco depois do texto da lei, porque as pessoas jurídicas podem entrar em cooperativa desde que tenham a mesma atividade econômica das pessoas físicas. E aí vem a brincadeira do advogado brasileiro, né? Pode aderir à cooperativa qualquer pessoa física que tenha atividade de comércio, indústria, agricultura, serviços, tudo possível para a gente colocar lá para ter pessoas jurídicas também com a mesma atividade, tá? Cooperativa tem personalidade jurídica, tá, gente? Então, até um ponto interessante de proteção jurídica, mas o discurso ali da discussão de ICMS, de incidência ou não, fica um pouco mais a reboque, né? Não é tão proveitoso. O capital social da cooperativa tem que existir por cotas, cada um tem uma cota, né, dos cooperados, ou pode ter mais de uma cota, mas enfim, a gente tem que ter capital social. O voto por cabeça, que é um ponto negativo na cooperativa, porque aí com isso a cooperativa ela fica muito democrática até demais, né? Para quem quer ter uma compartilhada, a gente não quer ter talvez ali, né, um risco de motim ali dos cooperados e que tire, né, o cooperado ali principal, ou que tenha ali quem esteja na diretoria, tá? Adesão por livro, aí o livro aqui da cooperativa, livro ficha, tá, gente? Então aqui a gente, claramente na lei, a gente pode ter adesão na cooperativa via termo de adesão. Isso aqui está previsto legalmente, né, não tem problema nenhum, a gente não precisa levar para a junta comercial quem entra, quem sai. É tudo através de livro, tá? Responsabilidade limitada ou ilimitada, prevista na lei. A gente tem que, né, na verdade, dispor isso aqui no Estatuto Social da Cooperativa e a gente fica com essa responsabilidade limitada, tá? Quais são os pontos negativos, tá, gente? Quando a gente fala aqui de cooperativa. Deixa eu botar até nesse ponto aqui. Constituição da junta comercial, estatuto, tá? Mas vem um ponto, a gente precisa de 20 pessoas físicas para constituir uma cooperativa. Aí é um pontozinho negativo, né? Advogado aqui, por ser uma pessoa física e tem que assinar o estatuto, terminei virando cooperado também de várias delas, porque sempre que ia constituir, faltava gente, colocava o advogado também junto. Então esse é um ponto negativo. Em relação ao poder de controle, é outro ponto negativo também da cooperativa. Já falamos que cada cooperado tem um voto, mas além disso, a gente tem que renovar o conselho fiscal, que é obrigatório, né, composto por três conselheiros principais e 3 suplentes. A gente tem que ali rodar ele todo ano, pelo menos 2/3 a cada ano. E a gente precisa ter uma Assembleia Geral Ordinária todo ano. Então a cooperativa ela ganha um pouco mais de burocracia no dia a dia. A gente tem que fazer a GO todo ano para aprovar a conta. A gente tem que repor o conselho fiscal todo ano, 2/3. E a diretoria pelo menos um mandato de 4 anos. A gente fica ali com um pouquinho mais de tranquilidade. Conselho de administração sendo facultativo, tá? Aqui a letra da lei, tá, gente? Na questão da excepcionalidade, né? Para constituir uma cooperativa singular, a gente precisa de 20 pessoas físicas no mínimo, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, tá? Então, esse é o ponto aqui que a gente se apega para expandir, né, as pessoas físicas que podem adentrar na cooperativa, quais são as atividades dela, e com isso também expandir as pessoas jurídicas que podem, né, adentrar na cooperativa. Aqui um ponto interessante, gente, para a parte jurídica que eu gosto muito de utilizar, né? O artigo 47 da Lei de Cooperativas, ele dá a possibilidade do Estatuto criar outros órgãos necessários à administração. E aqui, para a gente garantir controle, já que cada cooperado tem um voto, a gente cria aqui um novo tipo de órgão, que é um conselho consultivo. E esse conselho consultivo vai ser o conselho que vai indicar, dentre os cooperados, quem pode exercer a diretoria, quem tem aquela capacidade jurídica, enfim, aquela capacidade intelectual para exercer uma diretoria, para exercer um conselho fiscal, e aí com isso a gente consegue blindar, né, o poder de controle da cooperativa, não ficando ali talvez ali com risco de um motim, né, dos cooperados e que possa mudar a diretoria ou a forma de gestão da cooperativa. Passando aqui, tá, gente, o primeiro, né, que a gente tem aqui de uma novidade, na verdade, pela Lei 14.300, é o condomínio edilício ou voluntário, tá? Ambos podem PF ou PJ, tá? Ambos ali a gente tem interesse, e aí vem os pontos negativos. Por isso que você pergunta assim, Lucas, é bom utilizar condomínio edilício ou voluntário para novos modelos de geração compartilhada? Eu não gosto muito, particularmente. Por quê? Porque a gente fica ali, na verdade, né, o condomínio ele pressupõe um interesse de repartição de patrimônio. A gente tem um patrimônio envolvido em relação aos condôminos. E, obviamente, né, quem está dando a solução da compartilhada não quer ter patrimônio para dividir. Quer, na verdade, ter um veículo, né, para gerir sua energia, para poder rodar aquela energia por vários consumidores. E aí, pontos, né, sem personalidade jurídica, tá? Edilício, ele é constituído por cartório de imóveis, então ele é um pouquinho mais burocrático, né, tem que passar realmente por um cartório de imóveis.
E aí a gente está vendo aqui a letra da lei, né, que as partes são de propriedade exclusiva e as partes que são de propriedade de uso comum dos condôminos. Então, realmente pressupõe-se ali uma divisão patrimonial, por isso que a gente não gosta muito de usar. Porém, se a gente for para a área urbana, todo condomínio hoje, né, todo prédio, na verdade, é um condomínio edilício. Então, a gente consegue ter, na verdade, já hoje, diversos veículos de geração compartilhada em potencial nos edifícios que a gente tem na área urbana. Então, é um bom modelo, né, por isso que foi inserido aqui o condomínio edilício, para a gente conseguir chegar nesses apartamentos, né, nesses prédios, e conseguir, talvez, trazer aqueles condôminos de uma forma mais simplificada. Tá? Agora, passando para a associação, tá, gente? Esse aqui, para mim, hoje, é o melhor modelo. Vai ser o segundo melhor modelo, um pouquinho mais à frente, a gente vai falar do consórcio de consumidores de energia, mas hoje o melhor modelo, tá? A associação pode PF-PJ, logo de cara. Então, a gente já consegue ter mais flexibilidade em quem entra e quem sai. Entrada também por termo de adesão, porque a associação é um ente estatutário e com isso a entrada e saída também está por livro. E aí a gente consegue ter flexibilidade de entrada e saída sem levar para uma junta comercial, por exemplo, né, para a gente ali indicar quem entra e quem sai. Tem a possibilidade de limite de responsabilidade e separação de patrimônio, tá? E aqui tem uma decisãozinha antiga já, 2013, do STJ, indicando que há separação e há limite de responsabilidade entre os associados, o que nos protege um pouco mais, tá? E na associação, vem os pontos interessantes. Para constituir, a gente vai para cartório de registro de pessoas jurídicas, tá? Então, não passa por junta comercial associação, passa por cartório específico de pessoa jurídica. A gente pode ter, assim como a gente falou na cooperativa, outros órgãos deliberativos. Aí aqui também na associação a gente cria, mais uma vez, um conselho consultivo para indicar quem tem capacidade para servir pela diretoria e etc. A gente pode indicar níveis diferentes de direitos entre os associados. Então, a gente pode criar realmente categoria de associado que pode votar e categoria de associado que não pode votar, por exemplo, na Assembleia. Tá? Isso nos protege bastante. A gente precisa indicar quais são os direitos e deveres dos associados, expressamente no Estatuto, mas isso aqui é bem tranquilo. E um ponto bem legal, que é exclusivo à Assembleia Geral, ou seja, né, para a votação geral dos associados, apenas 2 quesitos: alteração de Estatuto e destituição de administradores. Ou seja, todas as outras deliberações não precisam passar por Assembleia. E aí, com isso, a gente consegue jogar nesse órgão deliberativo que a gente cria novo, né, do Conselho Consultivo, que ele vai aprovar a conta, vai indicar quem são os diretores, ele pode até eleger a diretoria, tá? E ele não precisa, né, passar por Assembleia, porque a Assembleia só tem prerrogativa nessas 2 figuras, nessas 2 atividades, tá? Então, por isso, hoje, a associação por CPF-PJ, entrada e saída através de livro, a gente consegue ter uma flexibilidade maior. E essa parte de controle, como a gente falou aqui, de exercício do poder de controle, também é bem mais flexível do que uma cooperativa, por exemplo. Então, por isso que hoje a gente está utilizando bastante a associação. Por fim aqui, para a gente fechar da geração compartilhada, a gente tem um consórcio de consumidores de energia, que é uma criação nova, né, pela Lei 14.300, que é o consórcio de consumidores de energia, que é, na verdade, uma reunião de pessoas físicas ou jurídicas para gerar energia elétrica. E aí vem um ponto que, para mim, aqui é diferente do consórcio de sociedades, que a gente botou aqui para comparar. Que no artigo 278 da Lei de Sociedade Anônima, a gente tem as companhias e qualquer sociedade que se reúnam para realizar um empreendimento. Então, é bem diferente desse consórcio que está na Lei 14.300, que fala em pessoas físicas ou jurídicas reunidas para gerar energia. Então, é uma figura diferente, que a gente está esperando ainda como é que a Receita Federal vai analisar, se vai ter um CNPJ específico ou não, em relação ao consórcio consumidor de energia, mas, quando isso aqui ficar um pouco mais cravado, ele vai ser, com toda certeza, o melhor veículo para a gente utilizar na compartilhada. Por quê? Porque a gente só tem um inciso. E aí, um inciso na lei é ampla liberdade para o advogado para fazer o que bem entender. E a gente vai conseguir aqui dispor, né, em relação ao poder de controle, exercício, né, de voto, etc., como a gente bem entender dentro desse consórcio de consumidores de energia. Mas, como ele é uma figura nova, ainda não tem CNPJ, ainda não tem indicação de como ele vai ser constituído, como que as concessionárias de distribuição de energia vão lidar com ela. Então, a gente está esperando um pouco mais para trazer ele aqui, né, para o mercado realmente. Tá? Passando aqui, tá, gente? Vou ser até um pouco mais rápido. Eu queria falar um pouco de fazendas solares, que é um tema, né, que acho que todos nós já vivenciamos, já conversamos sobre, mas que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Tá? Primeiro, que a própria Lei 14.300 incorporou uma vedação que já tinha na 482, que é vedada a divisão de central de geração para se enquadrar nos limites da micro e mini geração. O que é que isso quer dizer? Que se eu tiver aqui, né, aí um exemplo, 5 de 1 megawatt, né, dentro de um mesmo local, não tem problema. Por quê? Porque eu não excedi o limite de 5 megas. Então, se eu tenho 5 mini gerações que somadas dão 5 megawatts, eu estou dentro
né, do conceito de mini geração e não estou na vedação, porque não extrapolei o limite de potência para enquadramento na micro ou mini geração. Mesma coisa com a micro geração. Se eu tenho 3 de 25 kW, a gente somando dá 75, não tem problema nenhum, está no mesmo local. Porém, se a gente ultrapassar, colocar aqui um sexto megawatt aqui, né, 6 megawatts no total, a gente já começa a ter problema. Aí todo mundo pergunta, mas e se tiver titulares diferentes? E se tiver desmembrado? E se tiver, enfim, com loteamento imobiliário, o que é que acontece? Aí a gente tem aqui 3 precedentes para vocês, para depois vocês procurarem até na ANEEL, que a gente fala aqui de pontos que a ANEEL bateu de frente. E disse, olha, titulares distintos, mas próximos um do outro, não quer dizer que não vai cair na vedação. Então, esse caso aqui, por exemplo, do meio, a gente tem aqui um caso onde 3 de 75, 73, na verdade, quilowatts estiveram uma do lado da outra, titulares distintos, terreno desmembrado, e mesmo assim a ANEEL vedou, porque entendeu que quem fez aquele arranjo, o empreendedor, era um empreendedor único. E ele pensou aquele arranjo de 3 titulares diferentes para fugir do limite da microgeração. Então, muito cuidado aqui, gente, quando a gente for fazer, né, uma fazenda solar, porque as linhas são muito tênues. E a ANEEL já pontuou aqui, em outro, né, precedente, que não há critério objetivo. Quem vai definir o critério se é ou não tentativa de divisão vai ser o caso prático analisado pela distribuidora. Então a gente fica aqui com uma boa zona cinzenta, lembrando, claro, que dentro do limite da micro ou da mini geração, a gente pode repartir como quiser. O que não pode é ultrapassar aquele limite naquela mesma localidade. Tá? Aqui a gente trouxe, né, mais ou menos a letra fria ali da ANEEL, né, em relação, que são 3 empreendimentos com potência instalada conjunta maior que 75, sob titularidade diferente, e que isso não é suficiente para afastar a aplicação da vedação. Então, muito cuidado, gente, que não é só porque eu tenho um titular distinto, desmembrei o terreno, que eu vou ter essa segurança. Então, tem que ter cuidado aqui quando fizer arranjo, um do lado do outro, né, ou com proximidade. E aí, quais são, né, a gente pegou o esquema ali, quais são as principais consequências se a ANEEL entender que é uma tentativa, né, de violar, né, o limite da micro ou mini geração. Primeiro ponto, exclusão do sistema de compensação. É o que vai acontecer de cara. Logo depois, pagamento de demanda contratada, se você sair da micro, né, para uma mini geração, então você vai ter que vir a pagar a demanda, e talvez recalcular o custo de RD, que é o custo, na verdade, que a distribuidora custeia da rede. Então, se você, na verdade, é uma tentativa de micro que a ANEEL enxerga como uma mini, você tem que ali pagar uma parte da rede. Então, esse arranjo, né, se for desconsiderado, pode trazer ali problema financeiro também, né, se a ANEEL entender que foi uma tentativa de divisão de central de forma irregular. Tá? E aí, por fim, tá, gente, só camadas de proteção. Né, ou seja, a gente está dizendo aqui quais são os pontos de risco, mas a gente, obviamente, quando vai tentar fazer projetos, né, mais próximos ali um do outro, a gente vai ter algumas camadas protetivas, como desmembramento das áreas, ainda que a ANEEL desconsidere, mas é importante, porque judicialmente a gente consegue reverter isso. Temporalidade das requisições, então, ou seja, faz requisições sempre em tempos diferentes, para a gente indicar que são projetos que não se confundem. Subestações distintas, que é um conceito aqui até que a Copel usa muito, que é de áreas elétricas. Então, se eu tenho, né, subestações diferentes aqui para aquelas unidades próximas, a gente consegue ali segregar melhor elas, né, do ponto de vista jurídico e regulatório. E pedidos, né, por pessoas diferentes, ou seja, se é um projetista que está pedindo, pede com outro projetista do lado, ou pede com outro projetista ali, né, se for fazer uma terceira, para que a gente não confunda com o mesmo empreendedor ou com a mesma pessoa pensando aquilo. Mas são camadas de proteção, não é segurança, e é que a gente vai ali realmente ter 100%, né, da ANEEL indicando que não é uma tentativa de divisão irregular, tá, gente? E aí, por fim, só, né, que também esse problema vai trazer também problema, se a ANEEL entender que é uma irregularidade, para a distribuidora. Então, a Enel Ceará aqui tomou uma multa de 13 milhões por fazer ali, né, uma divisão errada, ou entender que estava ok, né, uma divisão errada de várias microgerações, uma do lado da outra. Tá? Que é isso, gente. Muito obrigado. Viu?